Bom dia. Primeiro, eu queria registrar a satisfação e a honra que é estar nesta comissão e, evidentemente, estar no Senado Federal, a Casa da Federação, a Casa dos Estados, onde se discutem os principais assuntos, não só do país de modo geral, dos assuntos econômicos, mas principalmente, como o senhor falou, presidente, o relacionamento dentro da federação. Muitas vezes nós nos esquecemos que a união é muito importante, mas, na verdade, o próprio nome do nosso país já diz que é a República Federativa do Brasil. Então, eu acho que essa é uma oportunidade extremamente importante e eu tenho tido a oportunidade de falar que o crescimento do Brasil, a retomada do crescimento, vai depender em grande parte também da ação dos estados, dos municípios, até porque a gente sabe que a atividade econômica não está em Brasília apenas. Lógico que hoje Brasília já tem uma quantidade de atividade econômica importante, mas ela está distribuída no Amazonas, ela está distribuída no Rio Grande, em São Paulo, no Centro-Oeste, enfim, é ali que as coisas acontecem, em Santa Catarina, e por isso esse diálogo é tão importante. Presidente, eu estava pensando em organizar a minha apresentação, primeiro, através de alguns slides que nos permitem ter uma estrutura vamos dizer assim, da motivação, das razões que nos levaram a começar esse ajuste, como se desenhou esse ajuste, quer dizer, quais os elementos fundamentais, inclusive daqueles elementos que foram trazidos para apreciação do Congresso, porque exigem medidas legislativas. Eu queria pedir, por favor, silêncio, por favor. Por favor. E também o que se espera, porque nós temos o ajuste, evidentemente, tem razões de ter acontecido, são as razões, vamos chamar assim, imediatas. E, agora, ele também tem uma visão, está se fazendo o ajuste, não só para evitar problemas atualmente, mas também para pavimentar um caminho para frente, um caminho em que se valorizem as conquistas institucionais, sociais dos últimos 15, 20 anos no Brasil, dentro do processo democrático. Então, eu vou tentar organizar isso e, no final, como diria o Bardo, por último, mas não de menos importância, eu comentaria um pouco sobre a atual situação de discussões particularmente relacionadas ao ICMS, que eu reputo como sendo um dos fatores primordiais para estabelecer um ambiente favorável à retomada econômica, um ambiente de confiança dos investidores quando eles têm que fazer suas decisões, porque o investidor financeiro ele pode ir comprar até eletronicamente, agora o investidor de carne e osso ele tem que escolher um lugar, ele tem que se estabelecer, ele tem que conhecer quais as regras antes de levantar os muros da fábrica, antes de levantar os muros do centro de distribuição, etc. E para isso a segurança na questão da tributação e do comércio interestadual, eu vou mostrar a importância do comércio interestadual, o volume desse comércio, que fazem que, na verdade, o Brasil seja quase uma grande União Europeia, em termos do volume desse comércio interestadual. Ter a segurança aí é fundamental para que se retomem as decisões de investimento. Muito bem, deixa eu começar, então, rapidamente. Por que o ajuste? Quais as razões? Eu tenho certeza que muitos já ouviram, mas é nosso dever, enquanto governo, deixar muito claro as razões das decisões. Por que trazemos iniciativas, propostas para o Congresso? Por que tomamos nossas próprias iniciativas através de decretos ou outras ações? A presidente Dilma tem feito um trabalho incansável de explicar as ações do governo. Então, eu acho que nessa mesma linha, eu gostaria de começar deixando muito claro
por que nós temos que fazer o ajuste. A primeira, obviamente, é reverter a deterioração das contas fiscais e externas que nós observamos particularmente no último ano. A segunda é responder, e isso é muito importante, responder à descontinuação das ações anticíclicas dos nossos principais parceiros. Uma das principais razões da deterioração fiscal foi exatamente que nós tínhamos em curso muitas ações anticíclicas. O entendimento é que essas ações perderam, vamos dizer assim, a sua atualidade, assim como perderam em outros países, nossos principais parceiros. E não seria bom nós estarmos fora de fase, fora de sincronia com os nossos principais parceiros. Às vezes nós temos a tendência de olhar muito para dentro de casa e não perceber como o Brasil, como uma economia aberta, mundial, é obviamente influenciada por coisas que acontecem fora do Brasil e que nós temos que responder e responder com firmeza e rapidez. Dentro desse mesmo sentido, nós temos que reorientar a economia para esse fim do ciclo das commodities. O ciclo foi bom, eu acho que, de modo geral, nós aproveitamos bem desse ciclo, mas esse é um ciclo que agora perdeu força, ele já perdeu força há um par de anos e nós temos que estar preparados, e essa é uma das grandes virtudes da economia brasileira, de estarmos preparados para realocarmos recursos, realocarmos prioridades dentro da própria economia. Há setores que continuarão muito fortes, evidentemente. A nossa agricultura, independente do ciclo, vai continuar sendo uma geradora de valor, uma geradora de emprego, uma geradora de exportação. Mas nós temos a oportunidade de dar um novo ímpeto, por exemplo, à indústria. E isso é muito importante, porque, como nós sabemos, a indústria tem uma capacidade de geração de inovação, geração de progresso técnico, também é muito importante. Mas, como toda reorientação, ela tem que ser bem administrada, há um processo de transição, uma travessia, e é isso que nós estamos vivendo, e algumas das medidas que foram tomadas são exatamente para facilitar isso. Eu tenho uma extrema confiança na economia brasileira, na capacidade de adaptação, de resposta da economia brasileira. Nós somos uma economia diversificada, com um setor privado muito forte, um setor público equilibrado de modo geral. Então, nós temos uma força de trabalho cada vez mais educada, então nós temos como reorientar essa economia. Mas temos que focar para fazer isso e fazer isso com o mínimo de custo e máxima presteza. E exatamente nesse sentido, o que considerar quando fazemos essa reorientação? Garantir a segurança e a competitividade da nossa economia. Nós vivemos no mundo competitivo. Nossos parceiros cada vez avançam mais, inclusive na área tecnológica, etc. Nós não podemos ficar parados. Eu acho que é bastante conhecida a expressão que ficar parado é ficar para trás. Então, nós não podemos ficar parados. E, evidentemente, quando nós fazemos essa ação, e um dos objetivos, eu vou mostrar um pouco mais tarde, de todo o ajuste, é o quê? É consolidar os ganhos sociais, além dos ganhos institucionais das últimas décadas, dos ganhos sociais que nós conseguimos fazer, até aproveitando o ambiente mais favorável dos últimos anos, dos últimos 10, 15 anos, nós fizemos uma transformação muito importante no país. E nós temos que preservar isso. Ela se traduz exatamente pela nova, o último item, a nova classe média, um desenho também, meu colega Nelson Barbosa tem falado bastante sobre isso, imagino que deve ter falado quando veio aqui, essa inclusão por oportunidades. Então, esse também é uma das razões porque muitas vezes eu falo de concorrência, eu falo de abertura, porque nós queremos novas empresas, novas firmas, empreendedorismo, porque essa classe média mais educada, com mais experiência, é exatamente o meio de a gente conseguir o nosso país continuar avançando, não ficar naquilo, por exemplo, que alguns economistas, eu acho que erroneamente ou apressadamente, chamaram em alguns lugares daquela armadilha da renda média. Não, nós temos como chegar ao desenvolvimento, desde que aproveitemos as nossas vantagens, as nossos talentos e não cometamos equívocos. Isso é muito importante no momento, especialmente como agora.
Nós entendemos aqui exatamente, como eu falei, a questão do fiscal, a necessidade de corrigirmos a trajetória fiscal e os objetivos que o Congresso estabeleceu, por proposta do Executivo, mas estabeleceu tanto para esse ano 2015, para os próximos anos, da nossa meta primária de 1,2% do PIB e depois 2% do PIB. Um dos fatores que levaram a essa deterioração do resultado primário nos últimos anos foi a ampliação de renúncias tributárias. Elas se deram, em geral, dentro do âmbito das medidas anticíclicas. E uma das razões porque nós propusemos uma diminuição de algumas dessas renúncias tributárias, notadamente na área das contribuições patronais, é exatamente dentro da linha de que, assim como os nossos principais parceiros, nós também temos que reverter algumas das medidas anticíclicas. Algumas das ações foram tomadas, como a própria presidente mencionou, estão esgotadas. Nós temos que fazer novas coisas, nós temos que diminuir a exposição em algumas delas. E na parte das renúncias, eu acho que isso é muito relevante. E eu considero que seja também possível e economicamente saudável, porque as condições que levaram à criação de algumas dessas renúncias, as condições macroeconômicas, as condições de competitividade, elas se alteraram. Então, não há sentido, talvez, obviamente, algumas trazem algum conforto, né? Você diminui uma contribuição, etc., traz um conforto. Mas a motivação delas, originais, desapareceu. E aí é importante se considerar o quadro completo e o equilíbrio necessário quando se tomam as decisões. Esse aqui, exatamente, falando aqui, ilustra com muita clareza a expansão das desonerações de folhas, que foram uma dessas renúncias, que alcançaram o ano passado 21 bilhões e esse ano, se não houver alteração, devem custar ao erário e, portanto, ao INSS, à Previdência Social, 25 bilhões de reais, num quadro em que a preocupação de competitividade, que foi que motivou o início desse tipo de ação, pediria, por favor, silêncio, por favor. Obviamente, nós estamos falando do lado das contribuições, do lado Presidente, pela ordem, presidente. Quero pedir desculpa ao ministro Joaquim Levy. Vossa Excelência poderia providenciar a distribuição da... Nós estamos, inclusive, reproduzindo as cópias para distribuir aos senadores e senadoras. A exposição do ministro. Obrigado. Perfeitamente. Talvez... Então, obviamente, nós temos também que estar atento aos gastos, particularmente aos gastos permanentes, quando nós olhamos num horizonte de 5, de 10 anos. Eu acho muito importante, ainda ontem eu mencionei isso, que quando se pensa em investimentos, as pessoas olham para um horizonte mais longo. Então, todas as decisões que são tomadas hoje têm que considerar os seus desdobramentos, suas consequências, não só hoje ou o ano que vem, mas evidentemente sobre um horizonte mais longo. E é muito importante que cada vez mais a visão que as pessoas tenham do Brasil, tanto aqui dentro quanto lá fora, seja uma visão de muita robustez fiscal e uma robustez que não seja alcançada apenas pelo aumento da tributação, já que evidentemente o aumento da tributação tem consequências no setor produtivo, para os trabalhadores, etc. E também um outro vetor, vamos dizer, de ação anticíclica, evidentemente, foram os empréstimos dos bancos públicos. É um assunto bastante debatido, mas, enfim, nos últimos anos houve uma expansão do crédito do banco público e um apoio do Tesouro da ordem de 460 bilhões de reais. Isso se traduziu em empréstimos, muitas vezes com taxas muito vantajosas, bastante abaixo da inflação, para uma grande variedade de setores. Essa política também, vamos dizer assim, já completou o seu curso, ela tem que ser modificada. E eu acho que é muito importante, eu salientei ali embaixo, de entender que, obviamente, essa expansão de crédito não foi inflacionária, porque ela tinha um pouco como lastro
o aumento, a injeção de recursos por investidores estrangeiros na dívida nacional, muito através das NTNBs, mas a nossa dívida externa, principalmente a pública, não se expandiu, mas a dívida interna em mãos de estrangeiros cresceu, e cresceu no mesmo passo dos recursos transferidos para o BNDES. Então, na verdade, nós temos que entender que, se a gente não quer uma contínua expansão também da dívida pública, inclusive a dívida pública em mãos de estrangeiros, nós temos que ter moderação na expansão do balanço das instituições financeiras. E eu tenho dito que nós temos que aproveitar o mercado de capitais do Brasil, que já é bastante desenvolvido, que tem bastante profundidade, tem muitos atores institucionais, fundos de pensão, fundos de investimentos, seguradoras, etc., para exatamente canalizarem as poupanças e proverem os recursos necessários para o investimento, inclusive o investimento em infraestrutura. O mecanismo de expansão dos setores públicos é um outro mecanismo, vamos dizer, anticíclico, que tem que ser redimensionado. Eu tenho falado muito de anticíclico e de ciclo e ciclo de commodities. Eu queria registrar, é óbvio que para muitos aqui que vêm do setor da exportação de grãos, eu não preciso explicar muito, provavelmente me dariam aulas sobre ciclos de commodities, mas eu acho que vale a pena se ilustrar, e fica muito evidente, por exemplo, que houve um pico. Esse pico foi em 2010. A partir de 2011, na verdade, tem havido uma queda bastante sistemática do preço da commodity. O que chegou a ser, em relação a 2007, 60% de aumento, hoje é menos de 20%. Isso significa, evidentemente, vamos dizer assim, um vento um pouquinho contra na nossa economia. E por isso que nós temos que adaptar a economia, porque aquele impulso que nós tínhamos da commodity, ele desapareceu, tanto por razões, vamos dizer assim, de tendências seculares, quanto por razões também que uma parte desse salto dos preços da commodity, na verdade, estava associado a uma política anticíclica de alguns dos nossos parceiros. E o que nós estamos vendo cada vez mais é que, na medida que os elementos anticíclicos são tirados das políticas dos nossos parceiros, notadamente da China, os preços da commodity vão continuar caindo. Veja bem, isto não é uma coisa nova, principalmente da minha parte. Eu tomei aqui a liberdade, presidente, de botar um slidezinho que eu preparei em 2011, em uma apresentação que eu fiz até no Chile. Era uma apresentação desse Stability and Growth Forum, que é uma instituição internacional, em 2011, explicando alguns dos mecanismos e algumas peculiaridades que nós estávamos vivendo naquela época, que era, de certo modo, uma época que parecia de auge para nós. E eu chamava a atenção exatamente desse componente das políticas anticíclicas dos nossos parceiros e como que isso nos afetava. Esse slidezinho, o que ele mostra? Ele mostra como que foi tipicamente o depois das crises financeiras nos países desenvolvidos, tradicionalmente, há 150 anos. Até botei ali uma fotozinha de Londres, da época vitoriana, porque desde aquela época era assim. E o contraste com o que aconteceu com a crise do 2008. Então, em rápidas pinceladas, qual era o processo típico? O processo típico, quando havia uma crise internacional, era que nos países desenvolvidos, era que os devedores, as empresas, tivessem que liquidar seus ativos, pagar suas dívidas. Como você paga a dívida? Vende ativos, não é? E isso é uma razão porque muitas vezes havia uma saída de capitais de países como o Brasil, porque, digamos, tinha lá o cara na Filadélfia, ele olhava a lista de investimentos e via que tinha um investimento muito interessante nesse tal país chamado Brasil. Ele mandava vender, está certo? Então nós víamos o capital saindo, era natural, era assim. Isso é um fenômeno descrito pelo Celso Furtado e por inúmeros outros analistas da economia global. A segunda questão é que, normalmente, quando eles viam que a economia ia desacelerar, quando a economia desacelera, os preços tendem a cair. E o comprador de matérias-primas antecipa esse movimento dos preços internos do seu país e, obviamente, para de comprar também a matéria-prima. Ele vê que a demanda no seu país vai cair e é uma reação, em geral, muito mais forte no preço das matérias-primas. E um terceiro aspecto, que muitas vezes isso acontece depois de um grande ciclo de expansão. E países que nem o Brasil
Brasil estão já, vamos dizer assim, esticando a corda, estão com endividamento, já gastaram, estão no auge de grandes projetos, etc. e tal. Isso significa que quando acontece uma crise internacional, nós vemos o capital indo embora, e por isso, muitas vezes, um problema na balança de pagamentos, o preço das nossas exportações caindo e o governo numa situação difícil, porque esticou demais. E este é um aspecto que é único em 2008. Em 2008, pela primeira vez, houve uma grande coordenação dos países desenvolvidos e dos países de modo geral. Ali eu botei o G20, que foi o fórum que isso aconteceu, de tal maneira que houve uma tremenda reação anticíclica. Os dois principais elementos dessa reação anticíclica foram que, ao invés de chamar o capital para pagar dívidas, ao contrário, o FED dizia, não pague nada, ao contrário. Então, nós vimos o capital vindo para cá. E essa foi uma das razões, essa reação anticíclica dos países envolvidos foi uma das razões da apreciação do nosso câmbio. Porque, ao invés do capital ir, o capital veio. Tá certo? E isso foi o que nós observamos em 2010, 2011, etc. A segunda coisa é que, ao invés do preço das commodities caírem, qual foi a reação anticíclica da China? Foi um tremendo programa de investimentos. O consumo de aço aumentou enormemente, de cimento, de tudo. Então, nós vimos na China uma reação que, na verdade, levou ao aumento de commodities. Como eu mencionei, houve um pico em 2010, tá certo? Por quê? Porque foi o pico da reação anticíclica da China. E a terceira coisa é que, pela primeira vez, né, nessa história desse país, isso ainda era 2010, o governo estava em boas condições. Nós não tínhamos um problema de balanço de pagamentos, nós tínhamos 250, 300 bilhões de dólares no Banco Central. Nós tínhamos vindo de anos de disciplina fiscal, então nós tínhamos espaço orçamentário para fazer programas anticíclicos. Então, esta era uma situação muito particular, mas evidentemente temporária, que é o que eu tentava explicar em 2011. E, de fato, passou-se o tempo e o quadro mudou, que é o que eu venho explicando. Aquelas medidas anticíclicas dos nossos parceiros foram revertidas e é chegado o momento de nós revertermos as nossas também. E eu mencionei aqui a questão, por exemplo, do ferro, do aço, né? Então, a gente vê que o preço as nossas exportações para a China chegaram a 20 bilhões em aço. Por quê? De ferro. Porque o ferro estava $170 a tonelada. Hoje a gente está falando em $50 a tonelada. Então, evidentemente, isso tem um impacto. Na agricultura também os preços, a soja caiu 30%. As exportações continuam crescendo, por causa da nossa produtividade. Mas então, evidentemente, essa mudança do mundo nos leva a ter que mudar. O Brasil hoje é mais forte. O Brasil hoje vem de muitos anos de um arranjo institucional robusto. Então, isso não se traduziu numa crise, mas traduziu uma necessidade importante de ajustarmos. Aqui uma outra amostra é o balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos começou a se deteriorar. Bateu agora com o recálculo do PIB, deve ficar na casa de uns 3% do PIB, mas enquanto nós tínhamos um superávit até 2007, começamos a acumular déficit. Isto é um reflexo da redução da poupança doméstica. Nós estamos consumindo mais do que nós estávamos produzindo. Então, esses são elementos muito claros, muito transparentes de por quê. Porque é importante, e se nós queremos evitar uma crise, nós temos que levar a cabo esse investimento. Inclusive por causa da nossa dívida pública. A nossa dívida pública, se nós compararmos com os países também exportadores de commodities, etc., ela é relativamente alta e nós não temos um rating tão forte assim. E há poucos meses havia um risco que ainda existe, se nós não fizermos o ajuste. O risco de perdermos o grau de investimento, com consequências bastante fortes. Nós temos que estar atentos a esse risco e respondermos de maneira firme, efetiva, rápida, para evitarmos, porque o custo de perdermos o grau de investimento será altíssimo para o governo, que aumenta o custo da sua dívida, será altíssimo para as empresas, que terão mais dificuldades de financiar, será altíssimo para o trabalhador, que obviamente vai viver num país com mais dificuldade, eventualmente até turbulência. Então, para a preservação
geração do emprego, nós temos que botar a dívida pública numa trajetória sustentável, numa trajetória que nos traga aqui para o lado da esquerda, sempre movendo para a esquerda, não é, presidente? Então, se a gente quer mover para a esquerda, vamos daqui mover para o grupo da nota A nota que vai permitir a taxa de juros de longo prazo cair. Este é o objetivo do governo, porque quando nós virmos o mercado levando a taxa de juros de longo prazo para baixo, nós vamos ter mais oportunidade de investimento, vamos ter mais oportunidade de criação de empregos. E olha o comentário, eu mencionei como que a questão do grau de investimento é importante. Esse gráfico, obviamente você pode, aí economistas vão achar outras variáveis, etc., mas é muito evidente o impacto do grau de investimento na quantidade de investimento externo que veio. Porque o que é o grau de investimento contra o grau especulativo? Inúmeras companhias, inúmeros investidores, ou de carteira, ou diretos, não podem investir em países, ou não vão pegar projetos em países que não tenham grau de investimentos. E aqui a gente vê, é evidente a diferença de patamar de antes do grau de investimento, no caso do investimento estrangeiro, e depois do grau de investimento. Isso deixa muito claro por que é tão importante nós termos a nossa dívida pública numa trajetória sólida, que nos mantenha em boa companhia, nos mantenha entre aqueles países em que há uma disposição de se investir e de se investir com taxas de retornos que viabilizem um número maior de investimentos. Muito bem, esse é o motivo, esses são os motivos imediatos. Agora, como que vamos fazer esse reequilíbrio? Eu vou dar aqui algumas pinceladas do programa que o governo propôs e também já tomou uma série de iniciativas. E ele tem uma série de componentes, porque o objetivo desse programa é ele cobrir bastante áreas, para dar equilíbrio, para não concentrar o esforço no grupo A ou no grupo C, para diminuir o impacto sobre cada um desse ajuste que nós, como eu mostrei, precisamos fazer. Então, aqui vamos aos primeiros 3 grupos. O primeiro grupo, obviamente, é o grupo da despesa, o grupo do gasto do governo, onde o governo vai cortar, vai ser disciplinado, vai levar um orçamento de uma forma extremamente disciplinada, segura, parcimoniosa às vezes. E nós já demos essa indicação, apesar de não termos no começo do ano o orçamento aprovado, ele foi aprovado agora, nós vamos ter o contingenciamento anual, como prescrito pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas nós nos antecipamos. Primeira ação na questão do empenho. Aqui, ao invés de fazer 1/12 do que o orçamento indicava, na época o PELOA, nós decidimos fazer, a presidente decidiu fazer 1/18. Esse é um corte na carne das despesas do governo, extremamente importante. É uma redução de 30% em relação nas despesas discricionárias, em relação ao que o orçamento poderia indicar. É uma sinalização de disciplina, de esforço do governo no lado do gasto, extremamente importante. E a programação financeira, que é o dinheiro realmente disponível, também nós fizemos uma projeção que é equivalente a trazer o gasto aos níveis de 2013, porque, evidentemente, 2014 não é um ano que se possa replicar. Então, nós fomos buscar o ano mais próximo que a gente considerasse sustentável, mas relativamente até, digamos, expansionista, relativamente confortável, 2013, e nós estamos focando, a nossa programação está focando que os gastos discricionários estejam no nível de 2013. Esta é uma demonstração, e é o primeiro passo do governo, no sentido, o governo se pôs na dianteira do ajuste, cortando nas suas despesas, tá certo? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, até para sustentar esse esforço, foi a criação de grupos de trabalho para ver onde que se poderia melhorar a qualidade do gasto, em revisão de
de contratos, de processos, tudo que uma empresa ou um governo subnacional ou todo mundo faz quando precisa reduzir os gastos. Então, esse é um grupo interministerial que passa, vamos dizer, o pente fino em uma porção de coisas. Também fizemos, a presidente fez um forte decreto para a revisão dos restos a pagar. Se há uma previsão de gasto, mas por alguma razão o projeto ou aquela ação não tem mais motivo de existir, bom, aí ela pode ser pós de lado, pode ser até extinta, para a gente deixar o orçamento, as responsabilidades de gasto mais leves. Então, tudo isso tem sido feito de forma ordenada, de forma transparente, conversando com todos os participantes do governo, mas dentro desse objetivo de orientar um ajuste muito claro. E depois, obviamente, como eu mencionei no começo da apresentação, nós estamos fazendo um esforço para reduzir algumas daquelas medidas tributárias, de alívio tributário. O Brasil foi o único país nos últimos anos que baixou imposto, tá certo? Que podia baixar imposto para tentar fazer um movimento anticíclico. Ao contrário de alguns países, nós fizemos até mais corte de imposto do que exatamente ampliação do gasto. O Brasil, se a gente comparar com outros países, principalmente os países desenvolvidos, aumentou o gasto, mas aumentou menos que alguns países em que houve uma grande expansão, até porque eles estavam numa recessão muito mais profunda do que nós. Mas então, assim, hoje nós temos a necessidade de diminuir algumas dessas coisas. Eu acho que eu saliento aqui, nós não criamos imposto novo nenhum. Nós estamos diminuindo a intensidade de algumas ações de renúncia que foram feitas dentro do quadro anticíclico. Então, a recomposição parcial da CID, o nome já diz, recomposição. Nós estamos fazendo a CID que já existia, só que parcial. Nós estamos fazendo para a gasolina e para o diesel menos do que era antes. Sendo que nós tivemos, a presidente teve o cuidado de aumentar a CID de gasolina mais, apesar de talvez, vamos dizer assim, ter maior impacto no consumidor, mais direto até no índice da inflação, do que no diesel, porque o diesel, evidentemente, é um instrumento de trabalho de um grande número de pessoas em toda a parte de transporte. Então, por isso, o diesel teve um aumento significativamente menor que o da gasolina, apesar da gasolina ter um impacto maior ali no índice, tá certo? A equalização do PIS/COFINS sobre importados para aumentar a nossa competitividade. Houve uma decisão do Supremo que, por razões técnicas, disse que não se poderia cobrar o PIS/COFINS sobre o ICMS da importação. Então, nós apenas, está em apreciação, a MP 668, está certo? Em apreciação no Congresso, esse reequilíbrio. É uma ação muito simples, mas muito importante de proteção da nossa indústria, do nosso emprego. A equiparação do atacadista do IPI sobre comércio, cosméticos. É uma medida muito simples, mas que tem por objetivo também trazer uma harmonização tributária. A redução da desoneração de folha, o PL 863, que eu reputo como extremamente importante, não só para esse ano, mas especialmente para os próximos anos, e para criar um quadro de equilíbrio, um quadro inclusive de saúde dentro do setor produtivo e garantir, vamos dizer assim, uma situação de isonomia entre setores. A questão do reintegra, que com a mudança do setor externo, pudemos manter uma alíquota, mas não a alíquota máxima, tá certo? E o retorno do IOF de créditos para pessoas físicas.